Venda consultiva é um processo bem diferente da venda expositiva. A venda expositiva ocorre em processos em que são comercializados produtos simples, de baixa tecnologia. Nesses casos, é mais importante para o vendedor simplesmente expor as características do produto e tentar fechar pelo melhor preço que o cliente está disposto a pagar. A venda consultiva é bem diferente. Trata-se de um processo em que a tomada de decisão é complexa e o valor agregado àquela tecnologia costuma ser bem mais alto. Nesses casos, o representante de venda age mais como um consultor que ajuda o seu cliente a encontrar melhores soluções para resolver determinados problemas. A venda centrada na pessoa, nossa metodologia própria de venda consultiva, utiliza ainda princípios avançados de persuasão e neuromarketing e é composta por 7 passos. O primeiro passo é chamado de preparação. Nesse momento, o consultor de vendas deve traçar o perfil do cliente, estabelecer os objetivos para uma visita com aquele cliente, o que nós chamamos de Smart Micro, o objetivo que ele tem com aquele cliente dentro de um prazo mais longo, que nós chamamos de Smart Macro, e além disso, realizar o máximo possível de perguntas fechadas para fontes que ele possa respondê-las antes da visita ao cliente em si, para que ele consiga traçar o panorama para a visita que vai ocorrer. O passo 2, chamado abertura, que ocorre no início da visita em si, é o momento onde o consultor de vendas deve tentar estabelecer uma conexão com seu cliente. Nós utilizamos um termo denominado rapport, que é essa capacidade que o indivíduo tem de, através de uma maneira empática, se conectar com o outro. O passo 3, chamado de relacionamento, é um passo que visa fortalecer os laços que já existem, que vêm sendo construídos com o cliente. Ele se baseia principalmente em reflexão do sentimento, que é fazer o cliente perceber que o consultor sabe como ele se sente, legitimação da importância daquele cliente naquele cenário e demonstrar apoio e respeito. O passo seguinte é chamado de exploração de problema. É um momento bastante desafiador em que o consultor deve utilizar perguntas abertas e leitura não verbal ou leitura de expressão corporal para tentar descobrir o que é valor para aquele cliente, o que realmente para ele representa um problema naquela situação. O passo seguinte, chamado demonstração de capacidade, é um momento onde o consultor de vendas irá demonstrar os benefícios da solução que ele defende para aquele determinado problema identificado na fase anterior. Na nossa metodologia, isso não deve ser feito de forma expositiva, mas através de perguntas de implicação que façam o cliente perceber quão importante é o problema e através de perguntas de necessidade de solução para que o cliente perceba quanto aquela solução pode ser para ele valiosa. O passo seguinte, o passo 6, é chamado de avanço e visa combinar ações específicas de modo claro e direto. Consultores de venda mais ansiosos entendem que esse momento é o momento do fechamento. Usando um jargão no mundo das vendas, é o momento de tirar o pedido. Mas consultores de venda experientes sabem que nesse momento o mais importante é conquistar o objetivo que for estabelecido para aquela visita, ou Smart Micro, enquanto o objetivo maior, ou Smart Macro, virá ao longo do tempo com novas visitas. Após a visita,
ocorre o último passo, ou passo 7, que nós chamamos de registro e planejamento. Trata-se de uma prática reflexiva para se atualizar o perfil do cliente, fazer um registro num relatório das informações mais relevantes, comunicá-las ao gestor, se for o caso, e pensar quais serão os objetivos da próxima visita. Coerente com esse princípio, a venda centrada na pessoa não é focada em uma visita, mas em várias visitas que se conectam umas com as outras. Ou seja, o passo 7, registro e planejamento, conversa com o passo 1 da próxima visita, que é a preparação. Dessa maneira, o consultor auxilia o cliente no desenvolvimento do raciocínio frente ao enfrentamento dos problemas naquele contexto abordado. Trata-se de um princípio de espiral ascendente, através do qual, de maneira compartilhada, eles constroem juntos a solução. Portanto, a venda centrada na pessoa é baseada em transparência e consistência, onde o ganha-ganha-ganha é construído beneficiando a empresa, o cliente e principalmente a comunidade que é atendida naquele contexto específico.